Vem comigo aprender a fazer esse espatulado perfeito com esse chantilly bem hidratado. Se você ainda tem dificuldades em hidratar seu chantilly, utilizar espátula de textura ou tingir seu chantilly até chegar na cor certa, esse vídeo é para você. Se você não me conhece, eu sou Cíntia Santos, dona do canal Confeitaria Descomplicada, e aqui eu trago vários conteúdos para você, do básico ao avançado, tudo sobre confeitaria. Se você ainda não me segue, é só clicar no botão inscrever-se e ativar os sininhos para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. E eu já venho aí com meu chantilly bem poroso, acabou de sair da batedeira, já tem vídeo para sair para vocês do passo a passo, eu colocando esse chantilly na batedeira até o ponto certo para você retirar e vai sair já para vocês. Então eu venho aí adicionando minha água. Esse copo medidor tinha chantilly dentro, que foi onde eu medi o ml que eu iria bater de chantilly. Aí quando eu coloquei a água, ficou nesse tonzinho branquinho aí, parecendo leite, mas não é. E sempre batendo esse chantilly para acabar com todas as bolhas de ar que possa estar dentro aí do seu chantilly. Quando você bate na batedeira, que fica bem poroso, ele enche de ar, de bolhas. Então agora o trabalho da gente é tirar essas bolinhas. E você vai adicionando o líquido aos poucos no olhômetro mesmo. Não existe uma quantidade certa de líquido para colocar. É quando você passar a espátula e ele estiver bem macio assim, ó, bem cremoso, é porque é o ponto certo. Outra forma de você saber é você dar batidinhas nesse chantilly para ele formar o ponto de suspiro. Se ele formar esse pontinho de suspiro aí, é o ponto adequado. E esse aí é o pulo do gato. Fez isso, formou esse pontinho para cima de suspiro, já está ok para você usar. E veja como esse chantilly ficou bem hidratado, sem utilizar muita água. Lembrando que você pode utilizar tanto água quanto o próprio chantilly, leite condensado, creme de leite para hidratar o seu chantilly. Vai da sua preferência. Eu prefiro utilizar água, porque ele não racha quando vai à geladeira. E você viu como esse passo é muito fácil. Hidratar seu chantilly é bem simples. Agora vamos para a parte mais legal, que é decorar o bolo. Nosso bolinho já está pronto, foi um bolo de massa de chocolate com recheio de coco. Venho colocando aí na minha cake board. Muita gente me pergunta como tirar o bolo de dentro da forma. Você vai colocar a cake board em cima do bolo e depois você vai virar isso para sua bancada. Depois você tira esse bolinho, que sai facilmente, e retira esse plástico aí e tá ok. Eu sempre limpo a minha cake board para evitar que farelos de bolo caiam no seu chantilly na hora que estiver decorando. Então, assim que você posicionar o seu bolinho, já vem com um paninho limpando essa cake board, deixa bem limpinha e vamos aplicar esse chantilly no bolo. Note que a minha manga de confeiteiro, ele encosta na minha cake board lá no pezinho do bolo para colocar o chantilly. Ontem surgiu um seguidor com dúvida, porque ele disse que tem dificuldades em colocar chantilly no pezinho do bolo. Então, quando você pegar a sua manga de confeiteiro, você aplique bem nesse pezinho aí, encosta mesmo nesse pezinho do bolo na cake board e sai aplicando seu chantilly para não faltar. Agora você está vendo aí como eu apoio a minha espátula. Ela fica bem retinha no meu bolo e fica bem rente a minha cake board. Você vai perceber que minha espátula vai dar uma leve levantada neste momento. E se você está começando e não tem muito apoio com a sua espátula, não faça isso. Deixe essa espátula o mais reto possível na base da sua cake board, porque vai facilitar para seu bolo não virar cone. Uma das maiores dificuldades de alisar um chantilly é não deixar esse bolo se transformar em cone. E a maneira que você apoia a espátula no seu chantilly, na sua base da cake board, e a maneira que você encaixa seus dedos nela faz toda a diferença. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando passo a passo como segurar a espátula dos dedinhos bem abertos, apoiando no polegar. Se você ainda não assistiu, corre para assistir, porque ele está muito completo. Onde eu percebi que estava faltando chantilly, eu tinha uma bolinha de ar, eu tinha alguma coisa imperfeita, eu vim adicionando chantilly com a espátula mesmo, tranquilo. E o chantilly bem hidratado, veja como facilita nosso trabalho. Que chantilly bonito, perfeito, hidratado. Isso acontece porque você bateu ele quando ele estava na temperatura correta, você bateu ele no ponto de buracos para sair da batedeira, hidratou ele até o ponto certo, aí o chantilly fica perfeito. A cada passada que você dá com a espátula no seu bolo, você vai e limpa a espátula. Percebeu lá atrás que eu borrifei água e passei meu paninho. E quando você volta, o seu bolo fica lisinho, porque a espátula está limpa, está sem excesso de produtos. Então sempre faça isso, retire o excesso e volte para o seu bolo, sempre utilizando água e um paninho. Essa dica aí salva muito a confeiteira, salva muito iniciante também. Essa dica aí é tanto para quem é iniciante quanto para quem não é. Eu uso isso todos os dias no meu trabalho. Mas se você é iniciante e não conhecia essa técnica, guarde, porque ela vale ouro e faz toda a diferença no seu trabalho. Para retirar as quinas do bolo é do mesmo jeito.
passo a espátula, retiro o excesso, passo o paninho. Eu passo a espátula em cima do bolo, retiro o excesso e passo um paninho. Esse processo é de lei, faço em todos e a quina do seu bolo vai ficando perfeita. Você não vai amassar esse chantilly pressionando essa espátula para baixo. Você vai, de fato, cortar esse chantilly para sua quina ficar bem retinha. E eu queria tanto que esse bolo tivesse sido um bolo bem lisinho no topo, mas na referência, esse topinho aí, ele tinha uma espiral e a gente vai ter que fazer. Com muita dor no coração, mas vamos ter que fazer. Concluída essa primeira parte, vamos fazer a textura? Eu vou usar essa espátula amarelinha, que é uma espátula linda, que já está lá no meu grupo gratuito do Telegram, que é onde eu coloco todos os materiais que eu utilizo aqui na minha confeitaria. Note que eu utilizo a marcação do bolo, de onde parou a minha primeira espátula, para começar a outra. Essa aí é a base. Sempre que você vai começar um espatulado, você começa da parte de trás, na parte que está a marcação. E veja que eu não retiro quase nada de chantilly. Não retiro praticamente nada. É só mesmo para você fazer a textura do seu bolo. Vamos fazer esse aspiral? Eu apoio a espátula ali também na marcação, como eu digo a vocês. Apoio a espátula em cima do bolo e saio girando a bailarina com a mão parada. A minha mão ela só vai entrando, centralizando, que é para formar esse aspiral. Mas eu não gostei desse aspiral, não achei bonito, não achei uniforme. Então eu refiz esse aspiral, porque eu só paro quando eu estou satisfeita. Enquanto não está bom para mim, na minha opinião, eu vou lá e refaço. Eu sou muito exigente no meu trabalho. Eu gosto de entregar um trabalho perfeito, um que o cliente veja e diga, caramba, tô apaixonada, saiu perfeito, amei. E a cliente me mandou uma mensagem linda sobre esse bolo, que vou colocar aqui para vocês verem mais adiante no vídeo. Uma mensagem que me emocionou, porque é reconhecimento, é carinho, e você ser reconhecido é muito bom. Agora sim, o meu aspiral está perfeito do jeito que eu queria, mas as bordas do meu bolo deu uma cedida por conta da pressão da minha espátula em cima do bolo. Como eu coloquei a espátula para formar o aspiral, essas bordinhas do bolo acabou abrindo o chantilly. Então, venho lá com a minha espátula de textura de novo para deixar o bolo bem retinho. Oh, agora sim esse bolo está perfeito do jeito que eu queria. Sabe por que eu não uso de primeira já minha espátula de textura? Porque eu acho que usando a espátula lisa antes facilita. Dependendo da sua espátula de textura, facilita você utilizar primeiro uma espátula lisa. Percebeu que eu não precisei ficar tanto tempo para a textura já ficar perfeita no ponto que eu queria? Isso porque meu bolo já estava bem espatulado, sem imperfeições, sem bolhas, sem falhas. Aí facilita demais. Lembrando que iniciantes, quando usa uma espátula de textura, dependendo do modelo dela, retira muito chantilly. Então, para você não acabar retirando tanto chantilly do seu bolo, eu recomendo você passar primeiro a espátula lisa e depois você vem com a espátula de textura. Neste momento, nós limpamos a cake board tranquilamente, como eu sempre ensino aqui nos nossos vídeos, e agora a gente vai pintar a parte verdinha desse bolo aí, que vai ter alguns detalhes em verde, porque é um bolo do Palmeiras. Enquanto isso, meu bolo está na geladeira, resfriando, ficando bem geladinho pra gente colocar esse trabalho de bicos. Então eu peguei o meu chantilly ainda poroso, ele só estava descansando, porque estava na geladeira, coberto com plástico filme, desde o momento que eu comecei a decorar esse bolo. Então aí eu peguei o meu corante diretamente no chantilly ainda poroso e vou batendo até dar o ponto. Esse chantilly eu nem precisei hidratar com água, só o corante já foi suficiente para deixar ele bem hidratadinho. E perceba que não existe uma quantidade certa de corante também não. Você vai aplicando e olhando a quantidade que você achou ideal para o seu bolo, para a referência que o cliente lhe mandou. Eu coloco bastante corante mesmo, até chegar na tonalidade que eu desejo. Eu não costumo sair misturando cores para formar outras cores. Eu acho que isso é perda de tempo, muita pesquisa e ainda corre o risco de você errar e perder seu chantilly. Eu utilizo sempre as cores certas. É verde, eu utilizo verde. Isso facilita demais o meu trabalho. Uma vez ou outra, eu tenho que misturar para chegar no tom do bolo da cliente. Como às vezes você tem que misturar um pouquinho de amarelo com laranja ou laranja com vermelho para deixar um laranja ainda mais forte. Mas se o mercado já disponibiliza para mim o corante na cor certa, que eu não preciso fazer misturinhas, eu vou atrás dele, porque vai facilitar a minha vida. Coloquei meu chantilly na manga de confeiteiro e eu estou utilizando o bico 32 da Wilton. E veja que coisa mais linda, que trabalho lindo. Você só vai pressionar esse saco de confeiteiro e puxar para formar essa conchinha. Você pressiona o saco de confeiteiro e puxa. É bem simples mesmo de fazer e fica um trabalho
trabalho impecável. Você utiliza essa marcação aí da própria espátula para fazer o tamanho dessas conchinhas, para não ficar uma grande e uma pequena. E você vai seguindo essa linha do bolo do rodapé e vai ficando perfeito. Em cima a gente fez esses formatos como se fossem rosetinhas e ficou a coisa mais linda. Agora, a marcação para trás de onde para a espátula do meu bolo e vamos colocar esse topinho que eu mesmo produzo aqui na minha confeitaria. Muita gente pedindo para trazer esse topinho aqui para vocês de como faz e eu vou gravar um vídeo e vou mostrar a vocês qual aplicativo que eu utilizo e como eu baixo as minhas imagens, eu faço os cortes, tamanhos e tudo mais. Vou trazer aqui em breve para vocês completassem. E esse foi o resultado do bolo e esse aqui foi a mensagem que eu recebi da minha cliente. Que mensagem linda! E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se agregou algum valor aí na sua confeitaria, já dá o teu joinha, comenta, compartilha e me segue para não perder nada. E se você ficou com alguma dúvida, é só dizer aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!